Salve progressistas, Clayson! Eu particularmente entendo que nós estamos caminhando para um governo que no mínimo seria semi-fascista, vamos dizer então, certo? Se não for fascista mesmo. E por que isso? Veja bem, eu tenho um autor que eu gosto muito, cara. O nome dele é Umberto Eco. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu tenho vários livros dele. Eu vou trazer aqui para você pelo menos dois, ó, que tá aqui comigo hoje. Esse aqui, certo? Número 0. Esse livro aqui é um romance muito interessante, é um dos últimos romances, salvo engano 2015 ou 2016, um dos últimos antes do Humberto falecer. Esse aqui é um clássico, né, cara? O Pêndulo de Foucault. Você talvez já tenha ouvido falar desse livro aqui, O Pêndulo de Foucault, tá certo? É também um clássico e é um... Caramba, isso aqui é fantástico, vale a pena. E tem um livro do Umberto Eco que chama Fascismo Eterno. Aliás, Marquinho, cadê o meu fascismo eterno, seu lazarento, seu ladrão de livro? Me devolve, cara, que eu tive que procurar na internet as coisas, sendo que eu tenho o livro aqui para consultar. A sorte é que eu já lembrava algumas coisas. E nesse livro, não só nesse livro, tá? Mas nos escritos de Umberto Eco, ele levanta as características de um governo fascista. O que faz um governo ser fascista. E claro, a gente tem o fascismo clássico, que seria o de Benito Mussolini. Benito Mussolini, como você sabe, lá em 22 a 45, no século passado. Mussolini, na verdade, veio antes de Hitler. Tem alguns historiadores que até dizem que o Mussolini incentivou Hitler a fazer o que o Hitler fez, né? Os dois, na verdade, tinham muitas semelhanças, eram governos totalitários, mas algumas diferenças em alguns aspectos. O que a gente sabe é que hoje, esse fascismo clássico, por assim dizer, ele não é mais a questão que define o fascismo. O fascismo tem as suas características. E eu vou trazer aqui para você hoje um texto que eu acho muito bacana, retirado então, inspirado, né? Retirado lá do texto de Umberto Eco, desse texto do Umberto Eco, que é um resumo trazendo 8 características do fascismo. As 8 principais características do fascismo. E eu quero que você reflita junto comigo, pense junto comigo, para você ver se eu tenho razão ou não de pensar que nós estamos caminhando para um governo fascista, certo? A primeira característica de um governo fascista é valorizar o nacionalismo. E aí, cara, se você tem o slogan do Bolsonaro, né, que é o Brasil acima de todos, Deus acima de... Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, uma coisa assim. É nacionalismo extremo. Né? E esse é um procedimento praticamente padrão de todos os governos fascistas. Depois ele fala sobre totalitarismo e corporativismo. Para a gente poder falar sobre esse termo especificamente, aí a gente teria que ter um governo mesmo do Bolsonaro em ação. Isso não existe ainda, então a gente não pode aí sim falar que taxativamente que vai ser totalitarismo e que vai ser corporativismo. Apesar da gente saber que algumas políticas econômicas do próprio Guedes esbarram muito nessa questão do corporativismo. Né? Pelo menos a gente tem ouvido ele falar até agora. Aí tem o terceiro ponto, que é o seguinte: ênfase no militarismo. E aí, o que você me fala a respeito disso? Essa questão toda de ter um próprio né, general como vice, essa questão toda dele falar a respeito da ditadura militar com toda a ênfase que ele faz. Então, assim, é óbvio que existe uma ênfase no militarismo no governo Bolsonaro. E essa é uma das características de um governo fascista, certo? Olha essa outra aqui. Obsessão com a segurança nacional. Eu vou até ler para você aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ler, tá? Eu não vou ler tudo, mas esse aqui eu faço questão, cara. Os regimes fascistas possuem uma necessidade constante de preparar a nação para um conflito armado. Com esse objetivo, são propagados discursos de terror para causar um sentimento de insegurança e paranoia na população, que busca se unir para lutar pela mesma causa. Assim, o fascismo utiliza o medo como um instrumento de motivação.
E aí, eu quero que você se recorde, eu não sei se você estava utilizando o WhatsApp nas eleições, mas eu quero que você se recorde as imagens que você recebeu, os vídeos, as coisas foram terríveis. E o objetivo é esse, é criar uma sensação de insegurança na população, criar essa questão que está dizendo aqui sobre armamento e tudo mais, esse discurso todo em cima das armas. Isso é uma característica de um governo fascista. Vamos aqui ao quinto conceito. Desprezo, olha isso, cara. Desprezo pelos direitos humanos. Eu preciso falar aqui, preciso justificar aqui, né? Inúmeros, assim, eu não sei quantos, mas são inúmeros os depoimentos do Bolsonaro contra os direitos humanos. O desprezo pelos direitos humanos é uma característica do fascismo. É isso que eu quero que você entenda. Olha esse item 6 aqui. Desprezo por intelectuais e artistas. E aí? Você acha que tem desprezo por artista aqui no Brasil ou não? O que você me fala? Hein? Essa questão toda dessa discussão sobre a Lei Rouanet, que esses artistas vão perder a mamata, essa coisa toda sobre o combate. Esses dias atrás um amigo trouxe lá uma postagem com o Cortella, o Karnal e o Clóvis de Barros, e um texto de ódio contra esses caras, né? E eu fico aqui pensando, o que esses caras falaram de tão grave a ponto de trazer esse ódio todo contra eles? São intelectuais. E o desprezo aos intelectuais é uma característica do fascismo. Controle da mídia e censura. Aqui, essa questão do controle da mídia é porque quando também esse texto foi escrito e quando a gente viu isso acontecer na época, não havia a internet como é hoje. Então hoje esse controle da mídia, ele é, digamos assim, de certa forma, e isso que eu quero que você compreenda, ele é velado. Então hoje também há um discurso assim venenoso contra, por exemplo, a própria Globo. Você vê os caras detonarem a Globo aí à torto e direito, você sabe disso. A primeira aparição dele como presidente, né? A gente percebe que houve ali um controle da mídia, uma censura, porque ele proibiu a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo de estar lá. Ele censurou, Como é que você vai dizer que não? O último ponto é o mais enigmático e é o mais importante para a gente poder entender por quê que nós estamos falando de um governo fascista. Uso da religião como forma de manipulação. Uma característica. Preciso falar? Nós estamos aqui hoje com a maior bancada evangélica da história do Brasil. Nós temos próximos ao governo Bolsonaro centenas de pastores que apoiaram, centenas de igrejas que fizeram campanha. Nós temos um discurso muito religioso. E aí volto lá no slogan, né, da campanha. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Deus acima de todos. Isso é uma característica do fascismo. Porque quando você fala Deus acima de todos, você fala, mas qual Deus? Qual Deus acima de todos? Buda? Buda não é um Deus, mas vamos dizer então Alá? Alá acima de todos? Qual é o Deus? Então a partir do momento que você fala Deus acima de todos, você não está falando de um Deus, de todos os deuses, digamos. Você está falando de um que é o seu, que é o Deus cristão. Entende-se o Deus cristão. Porque se você colocar Deus acima de todos, então Alá deveria estar sendo representado. E obviamente ninguém nem vai cogitar a possibilidade do Deus islâmico ser o Deus acima de todos aqui no Brasil. Você não cogitou isso. Então, na verdade, existe uma utilização da religião e a gente percebe que essa manipulação por parte dos religiosos, ela foi muito clara, muito objetiva. E ela foi fundamental para que o Bolsonaro tivesse concretizado de alguma forma
ficado mais forte, digamos assim, nos últimos momentos da eleição, principalmente um pouco antes do primeiro turno, cerca de um mês antes do primeiro turno, onde ele fez uma parceria com algumas igrejas e recebeu o apoio dessas igrejas. E isso, meu amigo, é uma característica do fascismo. Então você consegue entender, agora você está começando a entender por que não é tanta viagem quando as pessoas falam que é um governo fascista? Que as posturas do Bolsonaro são posturas de um fascista? Você consegue entender agora? Porque todas as evidências apontam para isso. Nós estamos caminhando para a possibilidade de um governo fascista, lamentavelmente. E agora eu estou provando para você que existe essa possibilidade. Tá certo? Olha, pessoal, no dia 1º de dezembro eu vou fazer de tudo para fazer uma live aqui no canal para lançar um projeto que nós estamos, eu estou inclusive fazendo um convite a você, vai ter um evento na USP em São Paulo, então você que é de São Paulo, capital, você está convidado para ir também, eu vou trazer os detalhes, fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas vai ser o lançamento do maior projeto da história desse canal. E este canal, em 2019, eu vou fazer o maior esforço do mundo para que seja um novo momento na história deste canal. Por favor, se inscreva no canal, dê o seu joinha, fique aqui conosco, aguarde as informações que nós vamos trazer aqui, porque o que está acontecendo aqui, na verdade, vai ser uma coisa assim que vai emocionar você, vai te ajudar, é algo que tem a ver com a cultura do nosso país, a literatura acadêmica, o pensamento progressista, então vai ser muito legal mesmo, tá bom? Eu te encontro lá. Mais uma vez agradeço a você que sempre dá o seu joinha, que se inscreve aqui, que está junto com a gente, que faz os seus comentários. E eu quero saber aqui embaixo o que você pensa sobre essas características que eu coloquei aqui de um governo fascista. Você acha que pode ser realmente um indício de que estamos caminhando aí para um governo fascista? Te aguardo aqui nos comentários. Grande abraço, até a próxima!